Olá pessoal, esse vídeo é uma continuação de uma abordagem on Team Sort. Aqui eu vou estar abordando os dois artigos que eu mencionei no vídeo anterior. O primeiro vai explicar a ideia geral, que justifica a complexidade de comparação do Team Sort ser ordem de n log de n, baseado no número de comparação. E o segundo artigo faz uma análise formal do algoritmo Team Sort, que foi implementado anteriormente em Java, onde o autor ele vai apontar um problema na implementação e propor uma solução e fazer a sua respectiva análise formal. E no final do vídeo eu vou deixar também os resultados, um gráfico de uma análise empírica que eu fiz aqui no meu computador, comparando o algoritmo Team Sort com o Smooth Sort, só a nível de curiosidade mesmo. Eu peguei algumas considerações que o autor faz antes de começar a análise de complexidade. A primeira é que o merge ele considera o run como sendo um único elemento, e neste caso, o custo de computação da decomposição dos runs ela vai ser constante. Na segunda consideração, o autor ele define o custo para fazer o merge de dois runs como sendo a soma do tamanho dos dois runs menos 1. Como a gente mostrou no vídeo anterior, normalmente o Team Sort, no primeiro passo, a gente tem que calcular o mir1, que é o número artificial onde todos os runs teriam no mínimo aquele tamanho. No artigo, na análise, o autor ele descarta essa definição de runs, do tamanho de runs, de forma artificial. E por último, como a gente viu no vídeo anterior, existem algumas heurísticas para o processo de merge do Team Sort. O autor aqui ele não vai considerar essas heurísticas, até porque não considerá-las não vai fazer com que o algoritmo ele piore, então não vai implicar em nenhuma alteração na análise do pior caso. O autor ele define um conjunto de regras que são originais da versão livre de bugs do Team Sort, que são do artigo que nós vamos abordar posteriormente, onde as regras elas são usadas para decidir quando fazer o merge e entre quais runs fazer o merge. Aqui nós vamos considerar em ordem crescente os elementos W, X, Y e Z como sendo os que estão no topo da pilha. E essas regras elas somente vão ser ativadas, ou seja, elas vão ser usadas para fazer a decisão do merge somente quando suas especificações elas não forem cumpridas, ou seja, quando a regra ela for quebrada. A regra P1 diz que se o tamanho do antepenúltimo run que estiver na pilha ele não for maior ou igual ao tamanho do último run da pilha, então é feito um merge entre o antepenúltimo run e o penúltimo run. A regra P2, ela diz que o tamanho do antepenúltimo run tem que ser maior do que a soma do tamanho do penúltimo run com o último run. Se isso não for satisfeito, então é feito um merge do penúltimo run com o último run. A regra P3 diz que o tamanho do run que está abaixo do antepenúltimo run tem que ser maior do que a soma do tamanho do penúltimo run com o antepenúltimo run. Se isso não for satisfeito, então é feito um merge do penúltimo run com o último run. E por fim, a regra P4 ela afirma que se o tamanho do penúltimo run não for maior do que o tamanho do último run, então é feito um merge entre esses dois runs. Dadas essas regras, eu vou explicar esse exemplo da imagem que foi tirado do artigo, onde alguns runs eles são inseridos na pilha. A gente sempre vai considerar o elemento que está mais acima como sendo o elemento que está no topo da pilha. Esse elemento a gente vai chamar de run Z, o elemento mais abaixo vai ser run Y e assim por diante. No primeiro quadro é inserido um run de tamanho 2, esse run a gente vai chamar ele de run Z. No quadro seguinte é inserido um novo run de tamanho 3, agora a pilha ela é reorganizada, o Z passa a ter tamanho 3 e o Y, que é o elemento mais abaixo, passa a ter tamanho 2. Com essa inserção, a gente pode notar que o Y ele não é maior do que o Z, logo a regra 4 ela é violada. Como ela é violada, então é feito um merge de Y e de Z, que vai resultar no quadro 3, onde a gente tem um único run, que é resultado do merging de Y e de Z. Posteriormente é inserido o novo run, agora de tamanho 3, no quadro 4. O Z é igual a 3 e o Y é igual a 5. Nenhuma regra é quebrada. É inserido o novo run,
Agora, z é igual a 2, y é igual a 3 e x é igual a 5. A regra 2 ela é violada, porque na regra 2 ela obriga com que o x ele seja maior do que a soma de y e z. Como x é igual a 5 e a soma de y com z também é igual a 5, x não é maior do que 5. Logo, a regra 2 é violada. E pela regra 2, a gente tem que fazer o merging de y com z, que vai nos dar o quadro 6. No quadro 6, nós temos dois runs de tamanho 5. Os dois se referem ao z e ao y. Como o y ele não é maior do que o z, então a regra 4 é violada. E pela regra 4 é feito o merging de y e z, que vai resultar no run final, que vai ser o vetor ordenado. Bom, baseado em algumas observações e heurísticas dadas pelas regras utilizadas para gerenciar o processo de merge entre os runs, o autor ele chega nessa equação que é mostrada no slide. Ele considera um C, onde aqui vai representar o custo, onde esse C vai ser maior ou igual que um somatório que vai começar em 1 e vai até L, onde L representa a quantidade de runs na pilha. E dentro desse somatório a gente vai ter uma multiplicação, onde a gente tem 3 vezes i, onde i é o índice, vezes o módulo do iésimo run da pilha, onde esse módulo vai dar o tamanho desse run. Então, esse C ele vai ser maior do que isso, sendo que esse C vai ser, no máximo, n log de n, onde n é a quantidade de elementos totais que são considerados na ordenação, ou seja, seria o somatório do tamanho de todos os runs presentes na pilha. A gente percebe nessa equação que na multiplicação a gente tem um 3i que está relacionado com o tamanho da pilha, porque o i vai variar de 1 até L, que é o tamanho, e um módulo de xi que representa o tamanho do run atual. Se a gente considerar o somatório, a gente vai chegar que essa soma vai dar n, onde n é o tamanho do vetor original que está sendo ordenado. Então a gente consegue justificar o porquê do n, da complexidade de n log de n. Só que o log de n, que obrigatoriamente terá que estar atrelado ao 3i, talvez não seja tão intuitivo. Então, estimando o tamanho da pilha, dadas as regras P1, P2 e P3 e P4, elas vão garantir que sempre os runs eles vão estar organizados em ordem decrescente por tamanho, e sempre que é feito um merge, o tamanho desses runs são somados. Quando um run é inserido na pilha e quebra essa ordenação, é feito um merge, que vai continuar garantindo essa propriedade. A gente viu isso no exemplo que eu acabei de apresentar. Dadas essas características e o fato de que o tamanho dos runs que estão na pilha tendem a aumentar conforme os merges são efetuados, a distribuição dos runs, assim como a quantidade de runs na pilha, elas tendem a ser similar à sequência de Fibonacci. Isso fica fácil de ser enxergado se nós pegarmos sempre o elemento que está mais abaixo na pilha, quando o seu tamanho é alterado, ao longo das inserções. Se a gente pegar esses elementos e colocarmos ele em sequência, nós vamos ver que a característica dessa sequência ela se assemelha a uma sequência de Fibonacci. Pegando o exemplo que eu acabei de apresentar, se eu considerar o último elemento do quadro 1, o run ele tem tamanho 2. O seu tamanho é modificado no quadro 3, quando é feito um merge, né? De um run de tamanho 3 e o outro run de tamanho 2. Então vai ter um tamanho 5. E o seu tamanho é alterado novamente lá no último quadro, quando é feito um merge de 2 runs de tamanho 5. Se a gente pegar todas as alterações que são feitas no último run da pilha, a gente vai ter essa sequência que é formada por 2, 5 e 10, onde esses números representam o tamanho desse run. E se isso continuasse, esse valor ele continuaria a crescer de tal forma que o próximo valor ele seria no mínimo a soma dos dois valores anteriores, onde essa característica é semelhante à característica dada pela sequência de Fibonacci. Se a gente considerar a sequência de Fibonacci original como exemplo, a gente vai ver que o 11º elemento da sequência de Fibonacci é 89.
E se a gente considerar que 89 seria o tamanho da entrada, a gente teria que o tamanho da pilha seria no máximo 11. Como a soma do tamanho vai ser 89 e o tamanho da pilha vai ser um valor que vai ser menor do que 89, onde 89 seria o N, o autor ele chega à conclusão de que o tamanho da pilha para qualquer instante sempre vai ser log de N, que seria um valor estimado bem menor do que N. Este é um algoritmo estendido que representa o processo de gerenciamento da pilha no TeamSort. Como vocês perceberam, ainda não foi provado o custo de Big O N log de N. Isso foi feito só para a equação proposta. A ideia do autor agora é a seguinte: sempre que é feito um merge de dois runs, a gente pode afirmar que a quantidade de comparações é dada pela soma do tamanho dos dois runs menos 1, como a gente deixou lá nas descrições, nas considerações iniciais. Então, se subtrairmos da equação que nós acabamos de provar que tem custo máximo de n log de n, todas as comparações que são feitas, e se no final o valor de C continuar sendo maior que zero, significa que o custo de comparações pode também ser limitado superiormente por n log de n. Então esse é o raciocínio utilizado pelo autor, onde ele consegue comprovar que o C sempre vai ser maior ou igual do que zero, logo o custo de comparações para o TeamSort vai ser limitado superiormente por n log de n. No segundo artigo é feita a análise formal do TeamSort implementado em Java, que também é o algoritmo de ordenação padrão. O artigo basicamente se divide em 3 momentos, sendo que no primeiro momento o autor ele vai identificar o problema na implementação. No segundo momento, o autor ele vai propor uma solução para esse problema e posteriormente ele vai analisar a sua proposta, comprovando que ela realmente funciona e que ela está livre de bugs. O problema identificado na implementação em Java é basicamente o seguinte: como a gente viu no vídeo anterior, conforme os runs vão chegando na pilha, nós verificamos algumas regras onde baseado nessas regras nós vamos ter uma estratégia para fazer o merge dos runs. Então, o autor faz a verificação dessas regras e ele constata que essas duas regras elas não funcionam para todas as combinações de entradas para a pilha, sendo que conforme a regra ela não é capaz de tratar todas as entradas, a pilha ela tende a crescer mais. Então, acaba que a quantidade de espaço reservado para a pilha na aplicação em Java, acaba que ele é ultrapassado e é onde vai ocasionar o erro. Nesse exemplo aqui, nós temos 5 elementos que representam o tamanho de 5 runs. Pegando na primeira iteração, os 3 elementos da ponta, 25, 20 e 30, considerando z igual a 30, y igual a 20 e x igual a 25, a condição, uma das condições ela é quebrada, porque o 25 ele teria que ser maior do que a soma de 20 e 30. Como ela é quebrada, o 20 ele é mesclado com o valor de menor tamanho entre 25 e 30, ou seja, ele é mesclado com o 25. Depois que acontece essa mesclagem, é verificado novamente para os 3 elementos da ponta. Como o 80 ele é maior do que 45 e 30, e 45 é maior do que 30, então não é feito nada, porque as condições todas estão satisfeitas, então termina a verificação. Só que a verificação não deveria terminar, porque se nós continuarmos analisando, nós vamos ver que a regra ela quebra se nós analisarmos para o 120. E aqui é onde acontece a falha na regra que ocasiona um crescimento a mais da pilha. Porque se nós analisarmos, o 120 ele não vai ser maior do que 80 mais 45. E o que o autor propõe para contornar esse problema é adicionar algumas verificações para que ele contorne isso e as regras elas não sejam quebradas e não ocasionem um crescimento demasiado da pilha. Então, as regras que o autor propôs
foram basicamente aquelas que nós abordamos na análise de complexidade, que são as regras P1, P2, P3 e P4. Então, o autor propõe essas 4 regras, faz a análise formal delas, e por meio das análises formais que o autor realiza, ele chega à conclusão de que o algoritmo ele realmente funciona, que ele é um algoritmo correto, e que assim ele consegue corrigir, né, o problema que era encontrado na implementação anterior do Java, onde ocasionava o erro do estouro de pilha. Para fazer análise formal, a ideia é garantir que o programa ele vai terminar para todos os tipos de entradas. Então, para fazer essa análise, o autor ele utiliza uma ferramenta chamada Key. Eu deixei aqui no slide a nomenclatura correta dela, basta vocês pesquisarem. Então, utilizando essa ferramenta, o autor ele consegue provar a corretude do algoritmo, provando que ele é livre de bugs e que ele termina para qualquer tipo de entrada. Se vocês quiserem, vocês podem conferir o passo a passo que o autor utilizou para fazer essa comprovação. Basicamente, ele vai fazer alguns contratos, algumas regras, colocar como entrada na ferramenta e a ferramenta vai rodar. Seria uma espécie de debug, só que uma coisa muito mais complexa, uma coisa mais requintada com funções para realmente, exaustivamente, verificar todos os tipos de entradas. Durante a pesquisa que eu fiz para poder fazer esse vídeo, eu vi um comentário do autor em um blog, onde ele diz que após ele corrigir o TeamSort, ele mandou as mudanças para o responsável, né, pela manutenção da linguagem, falando do erro, propôs a solução e tudo mais. Após esse feedback dele, o pessoal, segundo o autor, eles preferiram aumentar o tamanho da pilha que estourava, né, para dados alguns tipos de entradas, do que colocar a versão correta que o autor verificou, que o autor propôs. Mas pelo menos o bug que era encontrado na linguagem Java, ele pôde ser corrigido, né, após essa identificação do que estava ocasionando ele. Embora a solução dada pela linguagem não tenha sido talvez a melhor, né, que seria colocar a versão correta, eles apenas estenderam o tamanho da pilha. Bom, e por fim, como eu mencionei no vídeo anterior, também nesse vídeo, aqui está o gráfico da análise empírica que eu fiz no meu computador, comparando o Smooth Sort, que está na cor vermelha, e o TeamSort na cor azul. Esse gráfico ele pode ser representado da seguinte forma: ele pega o valor gasto em tempo, né, pelo Smooth Sort, pelo TeamSort, ele vai somar, isso vai gerar um valor 100%. Então, ele verifica qual é a ocupação do TeamSort nesse 100% e a ocupação do Smooth Sort nesse 100%. Daí que o gráfico ele vai representar a porcentagem de tempo que cada algoritmo ele gasta no tempo total somado dos dois, das duas execuções, considerando o tempo. Aqui nessa análise foram consideradas diversos tipos de entradas, como entradas com números aleatórios, números em ordem crescente, decrescente, tipos inteiros, binários, strings, etc. Caso você queira testar, queira analisar esse experimento, basta que você me envie um e-mail, vou estar deixando meu e-mail no final do vídeo, e que eu posso mandar o ambiente para que você possa executar aí na sua máquina também. Bom, e é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado e que vocês tenham entendido essa abordagem de TeamSort. Se você gostou, deixa seu like aí. Muito obrigado, até mais.